para podermos fazer isso, nós devemos olhar primeiro para o nosso coração, né? E ver o que está desagradando a Deus. Às vezes em pensamentos, às vezes desagradamos a Deus em atitudes. E nós devemos reconhecer que somos falhos. Quem é falho, levanta a mão. Nós somos imperfeitos e precisamos reconhecer e pedir a misericórdia de Deus, olhar para nós. Deus, olhe para dentro de nós. Eu quero que o Senhor tire de mim se há algo de mal, de ruim em mim. Eu não quero nada no meu coração que desagrade o Senhor. Essa oração nós devemos fazer todos os dias, porque somos falhos. E decidir mudar, decidir olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero mudar, eu preciso de uma mudança. Essa decisão, ela é minha, ela é tua, ela é nossa. É tempo de olhar para Deus e dizer: Deus, se há algo errado em mim, eu quero consertar com o Senhor, eu quero voltar. Tem um louvor antigo que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. E ele fala que ele vai voltar ao primeiro amor. Amém, igreja? E para nós falarmos disso, o título é Tempo de se consertar o que está errado em nós. Nós vamos ver um rei na Bíblia Sagrada. Esse rei foi um rei muito mau, um rei relaxado, deixou o seu reinado por um fio. Esse rei levou o povo a fracassar, esse rei levou o povo a pecar, esse rei levou o povo a idolatrar outros deuses com letra minúscula. Não viveu muito tempo, morreu, não teve nenhum enterro digno, lançaram ele para bem longe. E esse rei deixou um reinado falido, por assim dizer, fracassado. Mas esse rei, ele tinha um filho, e o filho vai assumir o reinado desse pai. E esse filho, esse rei que nós vamos estudar hoje, ele tem duas opções: deixar como está ou fazer algo diferente. Ah, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim. E se você continuar assim e não se consertar e tirar o que há de errado em você ou em mim, a pessoa vai para o inferno assim. Esse filho, então, ele assume o trono do seu pai, e essas duas decisões estão diante dele. E essa decisão, muitas das vezes, está diante de mim e diante de você. Ou eu deixo as coisas como estão, porque está difícil, porque é assim mesmo, ou eu olho e digo: não, eu vou avançar, eu quero a mudança, eu quero a transformação. E isso exige de nós empenho, dedicação, tempo. Então, se há algo de errado na sua vida, na nossa vida, nós precisamos decidir: deixa como está ou vamos fazer diferente? Então nós vamos falar sobre o reinado do rei Ezequias, que ficou conhecido como rei da reforma espiritual. E para isso, eu preciso que você abra, agora que você já entendeu, a Bíblia Sagrada. Você que tem a Bíblia, abra ela no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas será o capítulo de número 29, versos 1 em diante. Tinha Ezequias
25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abiá, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Então a gente percebe aqui que ele começa muito cedo, e não tem idade para começar na presença de Deus. O nosso missionário R.R. Soares, com quantos anos ele começou? 6 anos de idade. Esse rei, ele começa muito jovem, ele assume esse reinado com um monte de problemas, de várias ordens. Saneamento básico, o reinado estava praticamente falido, totalmente desorganizado. E esse rei, o versículo de número 2, ele diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Então ele já toma uma decisão aqui, já logo no início do texto sagrado, dizendo: não, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Mas está todo mundo fazendo assim. Não, mas eu não sou todo mundo, diga graças a Deus. Mas todo mundo pode estar errado, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro agradar a Deus, eu prefiro que o meu coração seja aquebrantado. Eu busco por uma mudança, eu busco não pela mesmice, mas eu busco por algo novo que Deus pode me dar. Agora preste atenção no versículo de número 3, leia atentamente a primeira atitude de alguém que quer consertar, que quer uma mudança de vida. Olha aí, ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? As reparou. Olha, pastor Luiz, tinha muitos problemas. Como eu disse para você, esse reinado aqui estava falido, esse reinado aqui estava destruído, tinha problemas de ordem financeira, saneamento básico, saúde, o povo estava uma calamidade. Ele tinha outras prioridades, com certeza. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, e a sua atenção deste rei, é que ele não se preocupou com outras reformas de saneamento básico, ele se preocupou primeiramente, não, nós primeiros vamos acertar o lado espiritual da coisa, diga glória a Deus. E é o que nós devemos fazer, temos muitas outras preocupações, mas a primeira preocupação dele é buscar a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, de nada vai valer a pena. Veja que quando ele assume o reinado do seu pai, a primeira coisa que ele faz é abrir as portas do templo, da igreja. Por quê, pastor? Estava fechada? Segura um pouquinho, volte um capítulo no versículo de número 24, vai no capítulo 28, e você vai no versículo 24, a minha Bíblia é uma folha apenas que eu tenho que virar. Um capítulo 28, versículo de número 24. Só voltar uma folha aí. Amém? Olha o que o pai dele fez. E juntou a casa, os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços. Vamos ler juntos aí? Você pode fazer isso? E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos, da onde, igreja? De Jerusalém. O pai dele, no reinado dele, havia fechado a porta da casa de Deus, ninguém podia entrar, ninguém podia adorar a Deus. E agora a gente começa a entender por que esse reinado está tão fracassado. Se o primeiro lugar da sua vida e da minha vida não for do Senhor, tudo que você fizer, você pode até ter um sucesso aqui, um sucesso ali, mas não por completo. A pessoa vai ter um vazio do tamanho de Deus, que só Deus
poderá preencher. E então, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que alguém quer consertar o seu coração é essa atitude: consertar o relacionamento com Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso abrir o meu coração, confessar os meus pecados, dizer que só o Senhor é Deus, dizer que eu errei, dizer que eu falhei, dizer que eu escorreguei, foi por um momento, foi um deslize, mas Senhor, eu quero reatar de novo o nosso compromisso. Eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor, para que o Senhor fale comigo, e Deus vai falar. Amém? Com certeza as prioridades desse rei Acás, que era o pai desse rei que nós estamos falando, a prioridade dele não eram as coisas de Deus, a prioridade dele era outras coisas. E eu já falei isso aqui na igreja de Concórdia, a gente pode trabalhar, a gente pode passear, a gente pode jogar bola, a gente pode fazer tudo, desde que a gente tenha no nosso coração um versículo que Jesus falou: mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas ou outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou que você não pode trabalhar, Jesus não falou que você não possa passear, Jesus não falou que você não possa se preocupar com seus familiares, Jesus não falou nada disso. Ele falou: pode fazer tudo isso, mas primeiro, buscai o reino de Deus, e aí as outras coisas, tudo vai dar certo. Diga amém, Jesus. Então, esse rei muito jovem, ele já tinha entendido, ele falou: agora eu estou entendendo por que nós estamos tão fracassados. Essa decisão do meu pai levou a gente numa situação muito calamitosa. E é lindo de ver que no seu reinado tinha tantos outros problemas, pessoas reclamando, né? Mas ele falou: não, a prioridade aqui tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Vamos abrir as portas do nosso coração, vamos falar: Deus habite nesta cidade, Deus habite neste casamento, Deus habite na minha vida, aí o resto tudo vai dar certo. Diga aí um amém, Jesus. Tudo vai funcionar. Então, vamos ler de novo aqui o versículo, capítulo 29, versículo 1, a primeira atitude de alguém que quer restaurar o relacionamento e no primeiro, versículo 3, ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Agora preste atenção nos versículos 4, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Versículos 5 e 6, e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. E pior, o que eles fizeram, Concórdia? Voltaram o que? As costas. Ele está dizendo aqui, a geração passada foi infiel. O meu pai, ele está incluindo os nossos pais, eles erraram, eles falharam, e por essa imundícia toda que está aqui, não só aqui na casa do Senhor, porque ele tinha levado Deus, mas no nosso reinado, nós vamos ter que limpar, nós vamos ter que tirar. Em outras palavras, nós vamos pedir perdão a Deus por esse erro que eles cometeram. E pior, hein, irmãos? Não sei se você reparou, mas no finalzinho do versículo 6, olha que triste, diz do tabernáculo do Senhor,
e lhe viraram, né, voltaram o quê? As costas. É muito triste quando uma pessoa vira as costas para o Senhor. Não, pastor, mas quem que faria isso? A pessoa faz, irmão. Eu não sei se inconsciente ou conscientemente, isso só Deus para decidir. Mas isso aqui a gente pode chamar de ingratidão. Eu digo sempre que a ingratidão é algo que dói muito. Eu não sei se você já fez algo por alguém, lutou por alguém, ajudou esse alguém com palavras, com atitudes. Às vezes você tirou do seu, investiu nessa pessoa e essa pessoa deu uma crescidinha e essa pessoa virou as costas e já não lembra mais das suas essências. Se isso aconteceu com você, isso dói muito em você. Você imagine isso com Deus, porque nós só estamos aqui hoje, nesse santo lugar, porque Deus permitiu que eu e você respirássemos. Deus permitiu que você e eu vivêssemos nesse dia, porque a nossa vida é um sopro. A carne é fraca, qualquer coisa, você vê essa maldita doença, um vírus que ninguém vê, entra na pessoa e destrói a vida da pessoa. Isso não veio de Deus, não, né? Isso não veio de Deus. A Bíblia Sagrada diz: tudo que veio para matar, roubar, destruir, veio da onde, irmãos? Do inferno. Então, uma coisa que esse filho, esse rei aqui, melhor dizendo, está fazendo, é sendo sincero. A sinceridade é uma virtude que nós devemos querer ela. Amém? É ser sincero, confessar: Deus, talvez o meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu filho fez isso, ou eu mesmo fiz isso, Deus. Essa imundície entrou no meu coração, essa dúvida entrou no meu coração, esse relaxo, esse desleixo com as coisas de Deus, esse relaxo espiritual. É ser verdadeiro, amém, irmão? Não adianta querer fazer aquela oração, água com açúcar, aquela oraçãozinha chamando o gatinho. Já viu a oração chamando o gato? Não, Deus, eu estou aqui com sinceridade, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui diante do Senhor pedindo perdão. E aí, Deus ouve essa oração, Ele perdoa ou não perdoa? Mas quando as pessoas viram as costas e vão embora, como que eu posso, né, virar as costas para Deus, se Deus fez tanto por mim? Deus fez algo por você? É até a morte, diga graças a Deus. É da graça para a glória. Quem crê faz assim: é da graça para a glória, irmão. É até o fim. Vai acontecer muitas coisas, irmãos. Vai acontecer muitas coisas. Não saia do seu barco. Não saia da posição que Deus te colocou. Aconteceu algo, aconteceu dissabores, aconteceu desavenças, o que tem que prevalecer é o amor. O que tem que prevalecer é o perdão. Perdoa, Senhor, é o Senhor que vai julgar, mas eu vou continuar. É lindo o que esse filho está fazendo, o filho desse rei está fazendo. Ele não quis fazer a mesma coisa que o seu pai, mas ele tinha duas opções, como eu disse no início: ou deixar tudo como estava, ou querer uma mudança. Eu quero uma mudança. Ah, mas já está bom, pastor, meu casamento está uma bênção, a minha vida financeira está uma bênção, olha, está tudo bem. E por estar bem, você acha que você não precisa orar, sendo que a Bíblia diz: olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Vamos ver aqui mais uma atitude, versículo de número 7. Também, ele está orando aqui, né, falando as atitudes que ele vai tomar. Também fecharam as portas do alpendre. E esse é muito triste também, irmãos. Leia com atenção. E apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus, mas o Deus de quem? De Israel. Quer dizer, apagaram as lâmpadas, apagou o espírito. As pessoas começaram a andar em trevas.
Não, nunca pode extingar. Se você puder pôr um marcador aí na sua Bíblia Sagrada, a gente vai dar um pulinho lá no livro de 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Não extingais, ou algumas traduções pode ser apagueis. Apagueis o que, Concórdia? O Espírito. Veja que há uma recomendação, o versículo é muito curto: não extingais, não apagueis, porque se apagar, vai dar trabalho para pegar fogo de novo. Você que tem fogão a lenha, você sabe, você não começa acendendo as toras grandes, você começa acendendo os pequenos, e tem que assoprar, tem que abanar, não é fácil. Por isso que eles apagaram a luz do templo do Senhor, fecharam a porta do quarto, e começou a dar problema. Problemas seríssimos. Nunca queira se afastar da presença de Deus. Nunca queira apagar a chama que há dentro de você. E para apagar é fácil, é só virar as costas. E para apagar é fácil, é só se encantar pelo presente século, se apaixonar pelo presente século, que tem coisas legais nesse mundo, sim ou não? Cada vez está tendo coisas mais tecnológicas, cada vez está tendo coisas... Está avisando de novo. Volta lá para a gente ver o que a Bíblia continua ali, por favor. Deixou o marcador lá, aí é mais fácil, né? 2 Crônicas, agora a gente vai nos versos 8, né? 8. 2 Crônicas 29, 8. Pelo que veio... irmão, olha o que acontece agora, quando a pessoa vira as costas, deixa o espírito se extingar, né? Fecha o coração, tudo bem, a vida é feita de escolhas. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou, o que está escrito aí? A perturbação, que mais? A assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Viu? Aqui quem está falando é Ezequias. Está dizendo, vocês estão vendo a assolação? Vocês estão vendo a destruição? Vocês estão vendo o que aconteceu no nosso povo, no nosso meio? É por isso que a prioridade tem que ser o aquebrantamento do coração. É por isso que a prioridade é consertar o que estava rompido. O missionário sempre fala esse versículo, eu queria ver com você também. Segura aí mais uma vez, livro de Provérbios, capítulo 26, verso 2, adiante aí. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo. Vamos ler junto? Pode fazer isso? Assim, a maldição sem causa não virá. Ou seja, olha, pastor, não acontece na vida da pessoa aquilo que não se merece. Se aconteceu, pode ser que seja uma provação, não que Deus prove com doença, tá? Não ensinamos isso aqui na Igreja da Graça. Mas pode ser um levante, né, ali do inferno contra a sua vida, e as perguntas que tem que ser respondida é: você pecou? Não, senhor pastor, eu não pequei. Bom, então essa luta não se levantou na sua vida por causa de um pecado. Você se afastou de Deus, você fez algo que entristeceu a Deus? Não, então fique firme, porque essa luta vai passar e você vai vencer. Agora, no caso deles ali, isso tudo estava acontecendo porque eles procuraram, eles cavaram aquilo, os antepassados, os pais fizeram isso. E quando a Bíblia diz assim, que Deus os entregou à perturbação, que Deus é esse? É o nosso Deus? Não. Na verdade, Deus permitiu, não porque Ele queria, porque, como você leu aqui na sua Bíblia Sagrada, maldição sem causa não se cumpre. Então, quando a pessoa peca, erra e não se arrepende e não volta para Deus e fala: Deus, eu errei, eu pequei, Deus então se afasta, porque Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, eles começaram a observar que na casa dele, na vida deles, no reinado dele, tudo estava indo para trás.
Volta lá. Vamos voltar ali, versículo de número 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha, pastor Luiz, um minutinho, por favor. Os nossos pais, quem tem os pais vivos aqui? Oh, que bênção, né? Eu não tenho mais minha mãe viva, e não tenho mais o meu pai biológico, mas eu tenho um pai que me supre todas as necessidades. Mas quando nós somos pequeninos, crianças, o que os nossos pais representam para nós? Super-heróis? Sim ou não? Eu me lembro uma vez que o Rafael era pequenininho, e na igreja, correndo, o altar era alto como esse, mas não tinha essas escadas, era reto. E eu falei para o Rafael, pula aqui no colo do pai. Ele não pensou duas vezes, eu sou forte, né, irmão? Como você pode ver, nem vou tirar o blazer para você não se assustar com os músculos. E eu segurei o Rafael ali. Por que ele fez isso? Porque ele via no seu pai um homem forte, um super-herói. É essa a visão que nós temos, sim ou não? Quando pequenos. Mas quando nós crescemos e começamos a entender muitas coisas da vida, nós começamos a observar que mesmo os nossos pais que amamos são falhos, sim ou não? Eu não quero cometer, honra o teu pai e tua mãe que te gerou, até o ímpio sabe disso. Mas se o meu pai está fazendo algo que infringe a palavra de Deus, eu não quero isso. Não, mas é o teu pai. Não, mas isso que você está fazendo, pai, é ilegal. Isso que você está fazendo, pai, é errado. Segura, livro de Atos, quem quer aprender vai lá, 5:29. Mesmo o pai dele fazendo algo errado, terrível, era pai dele. Deixou o reinado assim. Não, mas espera aí, é meu pai, é minha mãe. Eu honro meu pai e minha mãe. Mas se estiver fazendo algo errado, aí Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, vamos ler juntos, pode fazer isso? Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Quem entendeu, diga amém. Não, eu amo meu pai. Não, eu amo minha mãe. Mas se ele estiver fazendo coisa errada, não. Aí mais importa para mim obedecer a Deus do que o homem. Então o que esse rei está fazendo é isso. Os nossos pais, mas é teu pai, tudo bem, mas o que ele está fazendo vai contra a palavra de Deus, eu não posso concordar com isso, seja meu pai, seja minha mãe, seja meu filho, seja minha esposa, seja quem for. Se for contra a palavra de Deus, não, nesse caso então mais importa eu obedecer a Deus. Eu vou pagar por obedecer a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que a minha consciência vai estar limpa diante de Deus. Então esse rei, ele não está nem aí com o pai dele, em outras palavras. Não, tudo que meu pai fez foi errado. Caíram a espada, morreram. Por quê? Porque eles quiseram isso. Você já ouviu um ditado assim, filho de peixe, peixinho é igualzinho o pai dele, se ele quiser. Porque se os pais erraram, não quer dizer que os filhos vão errar também. Fazer uma aliança com Deus. Verso 10. Agora me tem vindo ao coração, olha aí, irmão, olha aí, ó, olha onde está nascendo aí, ó. Tem vindo ao coração que façamos um concerto. A palavra concerto você pode trocar por aliança, uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido. Diga glória a Deus. Eu vou ler, você fala glória a Deus. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele. Olha aí, concórdia, que lindo. Para os servirdes e para serdes seus ministros
e para queimardes incenso. Em outras palavras, olha, pastor Luiz, servir a Deus. Voltar a servir a Deus. Abriu a porta do templo, tirou todas as imundícias, queimou tudo, arrancou o que estava atrapalhando. E o que aconteceu? Se você ler na sua casa, você vai ver. A glória de Deus ascendeu, o povo voltou a prosperar, as coisas começaram a funcionar, o rosto de Deus se virou para esse povo e foi uma grande bênção. Aplauda o Senhor Jesus, você que pode. Esteja sendo pregada, que o desejo do meu coração, Pai, seja te ouvir. Eu tive tempo para fazer tantas coisas nessa semana, Deus, e às vezes parece que uma hora que ficamos na sua presença ficamos inquietos. Parece que uma hora na sua presença parece que é uma eternidade. Misericórdia, Deus, muda, Senhor, muda. Eu quero que o meu coração seja desejoso por te ouvir, Pai. Eu quero que o meu coração anseie quando a tua palavra for pregada nesta igreja. Tudo que sair deste altar, tudo que sair deste púlpito, meu Deus, seja palavra para o nosso coração, seja para nos alertar, seja para nos exortar, seja para nós voltarmos e dizer: Jesus, a tua presença. Esse rei, ele disse: Pai, o que está faltando nesse reinado é a tua presença. Deus, eu deixei a tua presença, os meus pais deixaram a presença de Deus, e é por isso que essa casa está assim, é por isso que este trabalho está assim, é por isso que esse coração está assim. Ele está sem a presença de Deus. Oh Jesus, acende, Deus, acende a chama nessa igreja, Pai. Todos que pisarem aqui sintam a sua presença. Tira a frieza, Senhor. Não queremos ser cristãos gelados como geladeira. Tira a frieza do nosso meio, Jesus. Aquele que sentir vontade de chorar, que ele chore. Aquele que sentir vontade de dizer glória a Deus, que ele diga. Ori calabate, ore cantere balá, siribiri canto lobate, cantere balá. Jesus, a tua presença é o que eu mais quero no meu trabalho. Eu quero a tua presença no meu relacionamento. Eu quero a tua presença, Jesus. Esse rei, ele disse: eu quero a tua presença. A tua presença, volta de novo, Jesus. Volta a abençoar esse povo. Volta a abençoar, Jesus, essa cidade, esse Brasil. Olha para o nosso mundo, Deus. Olha para a nossa nação. Olha para as autoridades, Jesus. Olha para o nosso presidente. Olha para os nossos policiais, para os nossos médicos. Olha, Jesus, para alguém que esteja enfermo. Olha, Jesus, para alguém que perdeu a alegria, alguém que não sorri mais. Olha, Jesus, nessa manhã, para essa mulher que faz tempo que não sente mais a presença de Deus. Olha para esse homem que está dizendo: Jesus, olha eu aqui, Jesus, olha para mim, tem misericórdia de mim, Jesus, me perdoa. Olha para esse que clama, Jesus, olha para esse que abre o teu coração de verdade e diz: Pai, eu quero ter um encontro contigo. Acende as luzes no meu coração, que a tua luz venha entrar, meu Pai, nessas janelas. Iribiricanto lobate erecantere, que ao entrar da nossa vida na sua presença, sintamos a tua presença. Deixa a presença de Deus te invadir, homem de Deus, mulher de Deus. Diga para ele: vem, 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 presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a luz de Deus na minha vida, Pai. Que eu perca tudo, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, eu só não posso perder, Jesus, a tua presença, a tua presença, Jesus. Eu preciso, eu quero, Jesus. Limpa, limpa, Jesus, esse coração magoado. Limpa, Jesus, nessa manhã. Tira as imundícias, Senhor, do nosso coração, meu Deus. Tira, meu Pai, aquilo que impede nós de sentir a tua presença. A tua presença, Jesus, oh Pai. Vem no nosso coração, Pai. Aqueça o coração desse jovem.
Aqueça o coração desse casal, meu Pai, que te pede nessa manhã e que diz: Deus, eu preciso do Senhor. Não importa se eu perder meia hora da minha vida na sua presença, não importa se eu perder 10 minutos orando, o que eu quero é a tua presença, Jesus. Jesus, Jesus, venha no coração desse casal, meu Pai, venha no coração dos teus obreiros, meu Deus, venha sobre essa igreja, meu Pai. Oh Jesus, é o que nós te pedimos nesse dia, e certamente a tua presença vai conosco, em nome de Jesus, amém. E quantos creem, diga amém. Jesus, aplauda Jesus, irmãos.